Olá! O vídeo de hoje é realmente importante para a mulher, porque depois de observar muitas centenas de mulheres adoecendo de forma grave, adoecendo de dor aí, dor importante física em várias articulações, chegando à fibromialgia, depressão, diversos nódulos, alterações muito de humor devido à menopausa, esse ressecamento do corpo quando a menopausa é precoce. Muitas mulheres adoecendo por bloqueio da circulação interna. Aí eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouco mais para você, mulher de 40, 50, 70 anos ou mais, que tem alterações importantes de humor e alteração já orgânica mesmo. As funções de um órgão chamado fígado, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Por que eu falo de acordo com a medicina chinesa? Porque você pode não ter nada no fígado, no órgão material. Ele pode não estar afetado, mas a medicina chinesa trabalha com canais energéticos. É uma circulação, é uma rede de canais que estimula seu sangue. E o mecanismo de ação da medicina chinesa é estimular esses canais para que eles caminhem na direção certa e que você não adoeça. O canal do fígado, ele tem uma série de funções que estão além só desse órgão material aí. Que funções são essas? Ele interfere nos seus olhos, na sua capacidade de ver, no seu humor, porque esses canais que liberam a sua emoção, eles armazenam o sangue. A função desse órgão energético é armazenar seu sangue, principalmente à noite, quando você dorme ou em repouso, né? O sangue se recolhe para o fígado. Ele governa seus tendões. Por isso, quando o fígado é alterado, você tem muita dor articular, dói aqui, depois dói o joelho, outro dia dói a coluna. Você observa a função dele aí através também de todo o teu humor. Porque o fígado, para a medicina chinesa, ele libera o fluxo total de emoção. E quem tem esse órgão forte sabe exatamente se emocionar, sabe pulsar. Um dia está mais triste, outro mais alegre, sabe se defender, tem uma agressividade boa e isso significa um fígado forte. Quando principalmente esse órgão adoece, essa parte energética do órgão é alterada, podendo chegar até a matéria, que eu vou te falar daqui a pouquinho como esses canais afetam a matéria, principalmente reprimindo. E não é só reprimindo grandes emoções, não. É reprimindo diariamente, é não se colocando, não dizendo não, reprimindo tua emoção, não falando o que você pensa na hora certa, passando por grandes traumas em silêncio, sofrendo aí com um filho, com um familiar, pessoas muito próximas que você deixa te invadir ao longo de anos, não coloca... Tem uma frase em chinês importante, boas cercas fazem bons vizinhos, né? Não colocando limite para que você tenha mais espaço de ação. São pessoas que são muito invadidas, então elas bloqueiam a circulação interna. Que sinais, Raquel? Como eu vou saber se minha circulação está bloqueada ou não? Quando você não tem esse fluxo de emoção liberado, você tem nódulos, cistos, nódulo na tireoide, miomas enormes, câncer, displasia mamária chegando a nódulos no seio. São retenções do sangue. Tem mulheres que têm miomas muito grandes, cada vez mais é muito comum nódulos no fígado. Tem pacientes aí com diversos nódulos no fígado importantes porque já afetou a matéria. Quando você reprime muito a emoção, ela chega a alterar esses canais e quem empurra o sangue, aí é que tá, são os canais. Se os canais não são liberados, eu começo a reprimir, a retesar, eu começo a ter sangue preso e aí em diversas partes do corpo. Que sinais além desses nódulos? Eu tenho visão embaçada, chegando às vezes até a cegueira. Pessoas que reprimem muito, elas vão ressecando os olhos e cada vez mais embaçando ao longo de muitos anos, né? Isso não se forma do dia para a noite.
Tonteira é outro sinal importante de fígado. São mulheres que andam assim, não sentindo muito chão, chegando a labirintite, as coisas giram. E aí a fibromialgia, grande ressecamento do corpo. E como o fígado, ele estimula o sangue, aí, ele libera a circulação para todos os lados, com o tempo eu posso ter problema digestivo. Então eu perco a fome, tenho uma gastrite crônica, distensão abdominal e vou ficando cada vez mais sem apetite, principalmente pela manhã. Porque o fígado estimula, os canais dele estimulam a circulação de baço estômago. Então eu falei de doenças importantes que hoje são comuns, mas a função desses canais é proteger a sua matéria. Por isso, muitas vezes você vai ao clínico geral, a um especialista, e você não tem uma doença importante, mas você já tem depressão, apatia, nódulos, cansaço, tonteira. Isso não aparece nos exames clínicos, no exame lá laboratorial. Muitas vezes esses sinais são presentes, mas ele não alterou ainda a sua matéria. Porque tem uma informação brilhante. A função desses canais é proteger a matéria, é não deixar que você adoeça. Pigarro, tem mulheres que sentem um bolo. É tão comum isso na medicina chinesa que tem uma frase chamada Meiketi. Meiketi é a presença do caroço na garganta. E você faz exames e não aparece nada. Mas as mulheres sentem como se tivesse um caroço. Então, Meiketi é má circulação do canal do fígado. Então eu falei de sintomas que são presentes e que se eles se mantêm, aí com o tempo você pode afetar a matéria cada vez mais. Se você tem esses sintomas que se mantêm, ressecamento nos olhos, dificuldade para chorar ou choro muito fácil, aí com o tempo, com muitos anos, pode se afetar o fígado. Como você vai saber? Aí eu posso ter uma hepatomegalia, que é o aumento do fígado, uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Isso mostra que você está precisando empurrar um pouquinho o espaço aí, aumentar o espaço que você tem, dizer não, se expressar, agressividade boa, se colocar, pedir limite para as pessoas que estão te invadindo. Porque se o fígado aumentou, se ele já está com gordura, você pode ter sido muito permissiva, pode ter abaixado muito a guarda aí, e seu órgão sofre. A gente chama de a raiva boa chama-se Shen-Qi, que é o nascimento da energia. É uma raiva positiva, é a que diz não. A raiva nem sempre é negativa. A questão é que se você reprime muito, o fígado forma uma raiva negativa, que você tem vontade de matar o outro, se sente assim muito estressada, grita fora de hora, estoura numa fila, uma pessoa que não tem nada a ver com suas questões pessoais, você começa a virar uma pessoa muito agressiva. Então, ou você é apática há anos, muito reprimida ali, que guardou demais, permitiu muito, ou você vira para o lado oposto, que é uma raiva muito inconveniente. Seja qual for a sua situação, se expresse melhor. O fígado adora quando você se emociona, sabe se colocar, você protege todas as funções do fígado. E um fígado forte, saudável, são as mulheres que sabem dizer não, não tem dor articular, se tem é bem leve, não tem tonteira, tem uma vida plena, sabe lidar com a frustração. Quando frustra, não perde a coragem, a força, porque aí, se o fígado é mantido com saúde, ele preserva o rim, porque o rim é que sustenta a força do fígado e ele mantém a sua coragem e força de vontade. Então, as mulheres mais decididas, que tem aqui, nossa, a mulher passou por várias questões, perdeu pessoas importantes, teve uma crise financeira enorme e acorda acreditando, tendo vontade, reagindo, sorrindo. São as mulheres que têm um rim forte. O rim mantém as funções do corpo inteiro e é a sede da coragem, força de vontade, dos ossos, é a sede do cérebro.
O rim acende a força para o cérebro. Então, eu quis falar um pouquinho do rim para te mostrar que os órgãos são interligados. Preserve a sua emoção, se exercite, que ajuda ao fígado, para que você não sugue do órgão que sustenta o fígado, que é o rim. Esse órgão é fundamental para você continuar acreditando na vida e seguindo com uma determinação forte. O fígado é um órgão que, além de sustentar toda a circulação do seu sangue, ele governa aí os seus sonhos. Quando você dorme, as pessoas têm muito pesadelo, acordam muito assustadas, estão com muita dificuldade de lidar com a emoção. Precisam respeitar mais as suas emoções, porque o fígado, para a medicina chinesa, ele governa o subconsciente, ele governa os sonhos quando você dorme. É uma função energética aí que é incrível. Quando você libera a circulação do fígado, você dorme muito melhor. E mais uma dica para você liberar: falar o que pensa, né? Não o tempo todo, mas saber se colocar com as pessoas mais importantes aí na sua vida e se exercitar. Acontece uma coisa brilhante, eu falo sempre do exercício físico, a dança, o movimento, a corrida. Quando você se exercita, todo o sangue que o fígado armazena, ele é liberado para os músculos. E aí você ajuda a tua emoção. Olha que interessante. Existe uma frase que fala: o sangue é a cadeira que a emoção e a mente sentam. Então você precisa de uma boa circulação para a sua emoção e tua mente fluírem bem. Quando você se exercita, você bombeia o sangue para todos os lados. Isso dá uma tranquilidade, uma paz, você se sente muito mais forte, mais corajosa, porque o sangue foi liberado para o músculo e contribui depois com a sua emoção. Você já se observou muito irritada, muito tensa, depois de voltar de uma caminhada, depois de ter dançado, de ter feito um exercício aí que você adora, um exercício assim um pouquinho mais forte? Você chega com bom humor, você chega alegre, porque você liberou o sangue. E o sangue é a base de toda emoção. E se você fica o dia inteiro quietinha, deitada, mais apática, cada vez é mais difícil de você recuperar a parte emocional. Então o movimento é muito importante para o fígado. Nutre os tendões, os ligamentos e nutre toda a sua emoção. Então, não deixe seu corpo se afetar, porque a medicina chinesa conhece o caminho da prevenção. Se exercite, fale o que você pensa para essas pessoas que mais estão te incomodando, respeite as suas emoções e a última dica: cada órgão se abre num líquido. E olha que brilhante, o líquido do fígado é a lágrima. A natureza é tão perfeita, toda a criação formou os órgãos aí de uma forma brilhante que ele se abre, cada órgão se abre num tecido, num líquido, numa emoção, num sabor, numa cor, e o fígado se abre num verde, os alimentos verdes nutrem o fígado se abre nos tendões. Quando o fígado é forte, seus tendões têm uma boa lubrificação e são fortes, nos olhos e na lágrima. Então quem tem o fígado forte tem lágrima, consegue chorar no momento certo, quando você está triste, quando você foi afetado por alguma questão muito grave aí que te afetou, que isso é muito pessoal, você pode chorar, ou você fica chorando à toa, porque se você reprimiu muito, o fígado cuida da sensibilidade, você fica sensível demais, então qualquer acontecimento te dá vontade de chorar. Significa que você reprimiu. Quando você chora por tudo, é porque você não chorou pelas coisas mais importantes. E o que é mais grave, com o tempo, as lágrimas secam. Se você reprimiu demais, você pode querer chorar e não conseguir, porque você perdeu o líquido do fígado. São pessoas que mantiveram muito a emoção presa. Mas vai voltando se você se reconectar com as tuas questões mais íntimas. O gosto azedo é o gosto do fígado. Então esse sabor também nutre o seu órgão. Então, para finalizar aí, quanto às dicas do fígado,
verduras, principalmente refogadas aí, se você tem um baço mais deficiente. A raiva são as pessoas que sabem se colocar, os olhos, os tendões e o fígado se abre também nas unhas. Se as tuas unhas estão quebrando muito, você precisa fortalecer esse órgão tão importante que governa todo o seu humor. Então, libere a emoção, proteja o seu fígado, se exercite e tenha uma vida muito mais plena. Para finalizar, uma frase de Dom Helder Câmara: a nada e a ninguém serás fiel, se pecares contra a fidelidade em face de ti mesmo. Você não vai ser fiel a ninguém se você não se cuidar, não se respeitar e não for fiel a você mesma. Respeite o que você sente, quem você é e o que você pode fazer por você mesma. Antes de ajudar qualquer pessoa, olhe primeiro para você e vai ser muito mais fácil ser feliz. Um grande abraço e paz, um fígado forte.